Professor, a gente abre aqui a nossa semana, os nossos trabalhos, então, com uma notícia do portal Brasil 247, que tem a seguinte manchete, destaque aqui pra gente, ó. Trump ameaça países do BRICS que substituírem o dólar no comércio internacional. Nesse sábado, o presidente eleito, então, dos Estados Unidos disse que, que quer que os países se comprometam a não criar uma moeda substituta ao dólar, sob pena de dizerem adeus para a economia norte-americana, porque ele pretende taxar, fala em taxação de 100%, aumentar impostos. A gente já discutiu também isso aqui no nosso programa. O Brasil assume a presidência do BRICS e o presidente Lula já defendeu, inclusive, publicamente, uma moeda alternativa para transações internacional. Professor, há caminhos para, de fato, que aconteça essa criação de uma nova moeda aí, substituta por dólar? Se isso acontecer, o Trump realmente pode levar essa ameaça dele adiante? Como é que fica, principalmente o nosso país aqui, o Brasil? A gente quer ouvir, a gente sabe que você vem com uma análise muito completa e profunda aqui para a gente. Vamos lá, professor. Boa pergunta que você faz, Naama. Quando o BRICS foi criado, em 2009, e 2 anos depois entra a África do Sul, era só BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Evidentemente que não estava no horizonte criar uma moeda alternativa. Era um bloco econômico para trocar, melhorar o comércio bilateral, etc. Mas as coisas evoluíram. E hoje já aparece no horizonte a possibilidade de uma moeda alternativa, mas não é de imediato isso. Durante a campanha, o Donald Trump disse: se um dia o dólar deixar de ser a moeda alternativa, é como se nós perdêssemos uma guerra mundial. Então, é uma frase forte. Eu não imaginava, e aí o verbo é esse mesmo, eu nunca imaginei que ele pudesse dar uma declaração tão bombástica quanto essa em defesa do dólar. Por quê? Na verdade, isso é uma declaração desesperadora, porque é irreversível a queda do dólar como moeda do comércio internacional e como moeda de reserva monetária dos países. Isso aí está decaindo. Eu, digamos assim, hoje, no máximo 40%, já são 60% de todo o comércio internacional já não é feito mais em dólar. Se ele for, então, punir os países que não usam o dólar no comércio internacional, ele vai ter que punir boa parte dos países, inclusive aliados dos Estados Unidos na Europa, né, que usam o euro, né? O euro é uma moeda concorrente ao dólar, né? Bom, essa proposta, a proposta do BRICS neste momento não é esta. Não está na mesa de discussão, não está na pauta. Aliás, hoje começou a presidência do BRICS da África do Sul, né? Cyril Ramaphosa assume a presidência, desculpe, do G20, né? Desculpe. G20. Do G20, não, eu me confundi, né? Mas, de qualquer maneira, o BRICS com S, a África do Sul tem um papel muito destacado, porque, apesar de não ser um polo do tamanho das outras 4 siglas, a África, dentro do BRICS, a África do Sul representaria todo o continente africano, né? A União Africana ainda não tem uma unidade no estágio que está a União Europeia. Por exemplo, a União Europeia tem moeda, a África do Sul não tem moeda. Não sei se tem existe no horizonte da África criar uma moeda única para todo o continente africano. Me parece que essa discussão ainda não ganhou a pauta. De qualquer maneira, o Donald Trump tem 2 prioridades no momento em que ele tomar posse. A primeira será expulsar imigrantes que ele chama de imigrantes ilegais. Alguns falam que ele vai até caçar algumas concessões de cidadania e mesmo do green card de pessoas que já moram nos Estados Unidos há algum tempo. Ele vai... Então, fala-se em até 5 milhões de deportações. Então, essa é uma das prioridades. E a segunda prioridade
é impor taxas de importações, que varia de 25% até 100%, aí não tem limite, para beneficiar as empresas dos Estados Unidos. Já dei aqui o exemplo do calçado de Franca e de Jaú, Jaú. que nós exportamos para os Estados Unidos e o nosso calçado chega lá já com as taxas de internação com um preço melhor do que os fabricantes dos Estados Unidos. Se ele puser 25%, o nosso calçado vai ficar mais caro, então o importador dos Estados Unidos fala, não vou mais comprar do Brasil, vou comprar de um... Qual que é o problema gravíssimo disso na economia dos Estados Unidos? A inflação. Porque se ele não compra coisas que são mais baratas de fora e força os estadunidenses, né, a gente fala americano, né, todos nós somos americanos, forçar os estadunidenses a comprarem os produtos americanos mais caros, isso gera uma inflação interna nos Estados Unidos. Isso é grave. Então, eu acho que essa declaração que ele deu pode ser classificada mais no campo aí de uma bravata, né, de uma ameaça que, evidentemente, não será cumprida, porque boa parte... Veja, no caso do Brasil, se nós fizermos todo o nosso comércio com a China, que é mais do que os Estados Unidos hoje. Na China, nosso comércio bilateral é 90, com os Estados Unidos é 35, 36. Olha a diferença. Com a China, nós vendemos mais do que o dobro para os Estados Unidos. Se nós deixarmos de usar o dólar e usarmos o yuan, então a China compra produtos nossos e paga em moeda do yuan, isso não só vai, de fato, enfraquecer o dólar, mas como nós vamos ficar com uma reserva yuan. Aí você pode falar assim, mas e aí, professor, esse yuan não vale igual ao dólar, não vale nada, o quê? Com esse dinheiro, o Brasil pode comprar em muitos países que já aceitam o yuan como moeda, né, do comércio. Por exemplo, a Rússia, por exemplo, a Índia, por exemplo, o Irã. Então, o yuan está se tornando uma moeda também conversível, uma moeda internacional. Então, eu trouxe essa matéria como manchete, como primeira mais importante, porque repercutiu no mundo inteiro essa declaração dele. Mas a maioria dos analistas, esse é o presidente da Palestina, a maioria dos analistas internacionais tem classificado essa declaração mais como uma bravata das muitas que é típico do Donald Trump fazer, do que alguma consequência mais séria. O que é sério, que tem que levar em consideração, ele vai aumentar a tarifa, ele vai ficar olhando as tabelas, quanto custa o avião da Embraer que os Estados Unidos compram 40 por ano. Tá bom, e quanto custa um avião fabricado pela Boeing aqui que é concorrer? Então vou meter tantos por cento em cima desse avião, eu quero ver alguma empresa aérea dos Estados Unidos comprarem a do Brasil. Tem que comprar uma dos Estados Unidos, mas vão pagar, evidentemente, mais caro, né? Bom, eram esses os meus comentários, Naama.